E esse evento é o primeiro evento em parceria com o Cieri e o Senari, Teresa Quintela. Somos duas organizações sem fins lucrativos, voltadas para estudantes, de estudantes para estudantes de relações internacionais. E o Cieri é o CAIO de São Paulo, né? É a instituição de São Paulo, da Unip de São Paulo, e o Senari Teresa Quintela é de Goiânia. Então, a gente está fazendo pela primeira vez essa integração entre os dois CAs. Então, apresentando um pouco do nosso evento, né? É um debate, a gente propôs trazer 2 professores de cada campo, de cada estado, para poder fazer esse debate, né? Falar um pouquinho sobre filmes que tratam sobre relações internacionais para quem tem interesse, e por isso a gente trouxe o professor Rafael Manzi, que é representando o Senari, e a professora Kimberly, que representando o CIED. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos que estão aqui participando conosco, e ao final do evento a gente vai entregar certificados, a gente vai fazer certificado de participação. Enquanto acontece o evento, a gente vai liberar o link para preencher um formulário de lista de presença, tá bom? Então, quem preencher o formulário certinho, aí vai ter direito ao certificado de participação. Eu já gostaria de passar a palavra para a Yasmin para apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais. É isso. Obrigada pela palavra. Prazer, pessoal. Meu nome é Yasmin. Boa noite a todo mundo. Bem, para a gente fechar o nosso semestre com chave de ouro, eu tenho a honra de apresentar os nossos convidados, né? Como a nossa querida parceira do CA de São Paulo disse, o nosso professor Rafael Manzi, que é do professor nosso do campus Goiânia, do CA Teresa Quintela, e a professora Kimberly de Golin, que ela veio representando o CA Cieri de São Paulo. Então, para você conhecer um pouquinho desses nossos convidados, vou falar um breve resumo do currículo deles. O professor Rafael Henrique Dias Manzi é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Birmingham University. É coordenador e professor do curso de Relações Internacionais da Unip e professor do mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria. Já a professora Kimberly Alves de Golin é mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC, São Paulo, na área de Paz, Defesa e Segurança Internacional. É professora no curso de Relações Internacionais na Unip, pesquisadora no Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, e trabalhou na Assessoria de Comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Quanto ao que eles vão falar hoje, será referente ao filme, né? Eles farão uma análise voltado com a visão das relações internacionais sobre os temas do filme The Post, A Guerra Secreta. Qual é um filme que aborda a questão da liberdade de imprensa e de expressão no período da Guerra Fria, momento no qual os Estados Unidos enviaram aos milhares soldados para lutar no Vietnã, uma guerra que já sabiam estar perdida. Dentro desse contexto, o filme aborda a imprensa como um ator nas relações internacionais, a opinião pública como fator importante para a democracia e as consequências de se abrir a caixa preta do Estado ao cenário internacional. Bem, antes de passar a palavra para os palestrantes e começar a nossa palestra, eu peço que todas as pessoas mantenham os microfones desligados, façam as suas perguntas pelo chat, que o pessoal do CA de São Paulo vai estar compilando todas as perguntas para, no final da palestra, fazer aos nossos convidados. E eu peço, por favor, que se vocês puderem, na hora de colocar a pergunta, coloca o nome e, se possível, de onde você é. Se é de São Paulo, se você é de outro país, se você está aqui mesmo em Goiânia. Então, é isso. A câmera, eu peço que, por favor, liguem. Se não puder, tudo bem, mas, assim, seria muito legal poder ver cada um de vocês, ter essa participação, essa interação aqui. E é isso. Quanto aos palestrantes, professor Rafael Manzi, professora... Ai, desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervosa. Professora Kimberly, eu digo que vocês vão ter todo o nosso apoio, tudo que vocês precisarem podem mandar no chat, parar um pouquinho a palestra, que o pessoal do CA aqui vai estar dando todo esse suporte para vocês.
No mais, passo a palavra para vocês, por favor. Desculpa. Olá, vocês me ouvem, me veem bem? Tá tudo certinho? Sim? Sim. Professor Rafael, não sei se gostaria de começar, se eu inicio, como prefere. Oi, Kimber. Boa noite a todo mundo. Só agradecer ao convite feito, enaltecer muito essa iniciativa de vocês. Agora que estou conhecendo um pessoal um pouco mais do CIEL de São Paulo, essa integração com vocês também de Goiânia, integrar os campos, as atividades, eu acho que isso é muito importante. Então, que esse seja o primeiro evento de outros eventos dentro desse contexto também, né? Então, enfim. Kimberly, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida, mas eu acho que assim, a gente pode fazer bem informal mesmo. A gente vai falando, vai contextualizando, você pode começar e a gente vai mantendo conversa, não sei. Mas você pode começar a falar, porque eu sei que a gente conversou antes, e eu sei mais ou menos os pontos que você vai levantar mais já pelaquela conversa inicial que nós tivemos. Tá ótimo, então. Ok. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito pela presença, agradeço a companhia do professor Rafael Manzi também, com quem eu divido o microfone nessa noite. E, na verdade, eu não poderia começar de outra forma que não fosse parabenizando ambos os conselhos estudantis, né, tanto de São Paulo quanto de Goiânia, pela organização desse evento e agradecer o convite também para compor esse espaço com vocês, que para mim é uma grande honra, mas é também um grande prazer poder falar dessas duas grandes paixões que eu tenho, que são as relações internacionais e filmes que falam sobre relações internacionais também. Então, eu agradeço e parabenizo novamente pela iniciativa tão importante. E eu vou só iniciar o meu cronômetro, porque se vocês não me pararem, eu falo até amanhã de manhã. Então, só para ter uma ideia de quando passar a palavra também, eu deixo aqui rodando. Mas, como eu disse anteriormente, eu parabenizo a iniciativa de vocês por esse evento, não só pela democratização do conhecimento, porque eu acho que por si só já é algo bastante louvável, mas também pela temática que vocês escolheram, né, de falar sobre o papel da mídia nas relações internacionais, que é um tema muito relevante e que, apesar de ser um tema que vem ganhando espaço nesses últimos tempos, ainda é um assunto bastante marginalizado, né? E aí talvez eu comece minha fala falando um pouco sobre isso, né? Sobre por que esse debate foi durante tanto tempo marginalizado e quando que ele começou a ser trazido para as relações internacionais. Talvez ter esse panorama nos ajude a entrar num debate um pouco mais profundo sobre o próprio filme e questões um pouco mais contemporâneas, né? E eu acho que fica fácil entender essa marginalização quando a gente resgata o próprio início da disciplina, né? Para quem é meu estudante já vai ter ouvido isso, eu vou parecer um pouco repetitiva, mas eu acho que talvez valha um pouco a pena tirar um minutinho da minha fala para explicar o motivo desses atores não estatais, ou de boa parte desses atores não estatais, passarem a ganhar mais magnitude no debate de RI só mais recentemente, né? Então, principalmente ali, a partir das últimas décadas do século XX. E aí, quando a gente fala de relações internacionais, né, por mais que as interações no âmbito internacional elas já ocorram há bastante tempo, a gente consegue remontar essas interações ao relato de Tucídides, quando ele estava falando do conflito entre Atenas e Esparta, ainda lá na Grécia Antiga. As relações internacionais, enquanto um campo de saber específico, são algo um pouco mais recentes, né? É algo que vai ser sistematizado só no início do século XX, ali no ano de 1919. E por quê? Né? Qual era o contexto em 1919? Por que é nesse período que vai surgir o primeiro Departamento de Relações Internacionais? Por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, um contexto em que a sociedade internacional viu uma guerra de escala global, com impactos muito profundos, né, na sociedade internacional, e isso vai deixar à mostra essa necessidade de uma disciplina mais específica para se estudar quais são as causas da guerra, como que a gente poderia promover a cooperação internacional, como garantir a paz e a segurança internacional. E nesse contexto faz sentido priorizar um pouco mais os estados, né, já que a gente tinha uma proeminência maior das chamadas velhas guerras ou das guerras tradicionais. Então, quem poderia iniciar uma nova guerra era principalmente os estados.
e se o objetivo era promover a paz internacional, quem poderia romper com isso ou criar uma desestabilização ali na segurança internacional eram esses atores estatais, né? Então é quase como se fosse uma peça de teatro ali, e se o sistema internacional é o palco onde ocorrem essas interações, o principal ator dessa peça naquele momento eram os estados, né? Quem tinha esse papel protagonista na peça, então os holofotes estavam voltados para esse ator performando imunizado ao som de Caetano. O que não significa dizer que esse era o único ator que existia nessa peça de teatro, né? Existiam já organizações internacionais, ainda que não fossem de cunho global. A gente tem a Liga das Nações criada no final da Primeira Guerra Mundial e vai ser a primeira organização de escala global, mas já existiam outras organizações internacionais, assim como a própria mídia, né? Não é algo que surge posteriormente. Então, nesse momento já existiam outros atores, porém, por conta desse contexto, o foco maior dessa disciplina de RI ser justamente analisar essas causas da guerra, o porquê que elas ocorrem, como promover a cooperação, como promover a paz e a segurança internacional, é que acaba se focando um pouco mais nesses atores estatais, né? Porém, o tempo passa, né? A gente vê que o contexto ali da Primeira Guerra Mundial ele vai se alterando, porque a política internacional vai se alterando também. O tempo passa e a gente vê que se a gente se achava maneiro, descobre depois que é cringe, então as evoluções vão acontecendo. E com isso a gente tem também uma percepção um pouco distinta dessas próprias interações, seja pela interdependência que a gente tem entre esses atores depois, um processo de aceleração da globalização. Então, essas informações sendo transmitidas de um modo muito mais célere, né? O fato é que, nesse contexto de aceleração da globalização, então ali já mais para o meio, para o final da Guerra Fria, a gente tem um contexto de encurtamento dessas distâncias e de um entrelaçamento muito maior entre os eventos e entre esses atores, né? E aí, com isso, a gente pode perceber essa nova magnitude que se é atribuída ao papel da mídia nas relações internacionais. E aí eu até deixei aqui separado algumas bibliografias que falam tanto sobre o papel da mídia nas RI, mas sobre essa evolução eu posso passar depois para os dois CAs, e aí vocês disponibilizam da forma como julgarem mais fácil, né, para auxiliar. Mas então é isso, né? Então, entendendo o porquê que demorou tanto tempo para se falar de mídia nas relações internacionais, porque no início da disciplina se tinha um foco muito maior nesses estados, que eram considerados os protagonistas, né? Considerados atores importantes, embora não únicos. Agora a gente passa, então, à pergunta do quando que a mídia passou a ser mais debatida nas relações internacionais e como que aconteceu esse processo. O quando, a gente até já deu um spoiler, porque se a gente está falando de um processo de aceleração da globalização, a gente está falando ali do final da Guerra Fria, né? Alguns autores vão discutir se a globalização ela começa, né, na década de 90, com o fim da Guerra Fria, mas há outros autores que vão debater que o início da globalização é anterior e que o que a gente tem é uma aceleração, um novo momento, né, um processo de acentuamento dessa globalização. De toda forma, é nesse período do final da Guerra Fria, principalmente nas décadas de 70 e de 80, que a gente tem esse debate sobre a mídia entrando de modo mais específico, de modo mais proeminente, na agenda da política internacional, principalmente nas décadas de 70 e 80, com um projeto que foi criado pela Unesco, né, então pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que foi chamado de Nova Ordem Mundial de Informação e Comunicação, ficou conhecido como NOMIC, né? Mas era um projeto internacional que ele contava com uma participação bastante expressiva dos estados ditos em desenvolvimento, né? E que tinha como objetivo essa democratização dos assuntos ligados à informação em âmbito global. E faz todo sentido pensar nessa alta participação dos estados em desenvolvimento, porque quem controlava boa parte desses meios de comunicação, dessas instituições de informação nessa época, eram os países ditos desenvolvidos, né? Então, esse propósito de democratizar essa informação vem a partir desse debate e ganha fôlego a partir desse projeto internacional da Unesco. Esse projeto ele vai resultar em um relatório bastante importante, que vai chamar Um Mundo, Muitas Vozes, e que vai contar com algumas orientações e diretrizes, né, para tentar diminuir essas assimetrias. E, embora tenha sido um relatório
que pretendesse orientar, pretendesse diminuir de alguma forma, né, criar uma certa regulamentação nesse setor das comunicações em nível mundial, ele não consegue, de modos práticos, fazer isso. Mas é um pontapé inicial para esse debate sobre a importância da mídia na política internacional. E aí é um pontapé que vai ser inserido, né, incorporado também pelos próprios estudos das relações internacionais. Então, uma vez que a gente tem o primeiro Departamento de Relações Internacionais, lá em 1919, aquele debate todo sobre realistas, liberais, né, a forma de se entender a política internacional a partir do Estado, com o tempo, principalmente aqui nesse período, década de 70, 80, década de 90, a gente tem uma evolução que vai permitir oferecer mais espaço para esses outros atores. Então, enquanto nas décadas anteriores a gente tinha um foco muito maior nesses estados, com o passar do tempo a gente vai vendo que os antigos atores coadjuvantes vão ganhando um pouco mais de espaço, né? Então, a mídia já estava presente no palco desse sistema internacional, mas ela vai ganhando um pouco mais espaço. De novo, continua sendo um debate ainda marginalizado, mas que existe uma grande diferença sobre o papel da mídia nas relações internacionais hoje do que a gente via em décadas anteriores. E aí é interessante também apontar que, com esse debate, né, que a gente vai incorporando em relação ao papel da mídia, aos avanços em termos de comunicação e informação desse final do século XX, né, que vão impactar de modo bastante contundente a própria formulação, a própria condução da política externa dos Estados, a gente tem também um debate que vai começar a incorporar se a mídia ela é um ator de relações internacionais ou se ela vai ser considerada enquanto um instrumento de outros atores para garantir influência sobre a opinião pública, né? Então, geralmente, atores mais hegemônicos que vão instrumentalizar esses meios de comunicação, esse acesso à informação, para conseguir esse apoio da opinião pública, seja a opinião pública doméstica ou externa, né, internacional, para alcançar, para garantir interesses que nem sempre são coletivos, né? Interesses, por vezes, um pouco mais individuais. E é bastante interessante porque a gente tem aí, nesse debate sobre se a mídia ela é um ator de relações internacionais ou se ela é instrumento de outros atores internacionais, né? Instrumento de estados, por exemplo, a gente pode voltar num texto do Karl Deutsch, né? Então, um cientista político tcheco lá, nascido no início do século XX, que ele vai falar, ele vai analisar de modo mais profundo o Estado e o processo decisório, né? Então ele vai dizer que esse Estado ele pode ser entendido como um sistema nacional de decisões. E aí ele vai ser composto por um fluxo de comunicações que ele chega a ilustrar como se fosse uma queda d'água de 5 patamares, né? Então como se fosse uma escada, e aí a gente joga um balde de água lá do primeiro degrau e vê a água caindo nos degraus abaixo. Então ele vai dizer que a sociedade ela pode ser entendida dessa forma também, com esses patamares hierárquicos, e que o processo decisório ele viria de cima para baixo. Então o primeiro patamar lá em cima, que é quem decide o que vai estar nesse balde, a água que vai ser jogada, vai ser a elite social e econômica. Abaixo desse degrau é que estaria a elite política e governamental, então quem de fato ocupa esses cargos políticos. Em terceiro lugar, os meios de comunicação, então é um autor que ajuda a entender o papel da mídia dentro dessa construção da opinião pública e, mais do que isso, no processo decisório de uma política externa, né? E aí, abaixo deles, o quarto lugar seria dos líderes de opinião e, em quinto, a opinião de massa, né? Então, essa opinião pública propriamente dita, que por mais que já seja considerado um ator de relações internacionais, é um ator muito amórfico, né? A gente não consegue quantificar quem é a opinião pública, onde ela está, como que ela foi formada. Mas é um ator que, inegavelmente, influencia bastante a política externa, e acho que o filme ajuda a gente a entender também esse contexto, né, de como a mídia ajuda a influenciar, mas do papel da opinião pública também em algumas demandas que vão estar relacionadas com a própria política externa de um Estado. Então, eu acho que esse contexto talvez nos ajude a iniciar esse debate, né, a entender como que a mídia está localizada nas relações internacionais, o fato dela ter sido incorporada muito recentemente, porque em termos históricos, década de 80 é ontem, né? Então ainda é um processo um pouco
traiçoeiro de alguma forma, né? Porque por mais que venha se falando sobre o assunto, ainda é marginalizado, inclusive na própria Academia de Relações Internacionais, são poucos os artigos comparativamente que falam sobre esse papel da mídia ou da mídia enquanto um ator de relações internacionais. Mas eu acho que talvez esse panorama geral nos ajude na nossa conversa hoje. E aí eu passo a palavra, então, para o professor Rafael para a gente dialogar. Acho que está mudo só. Desculpa, agora está todo mundo escutando agora? Beleza. Enfim, parabenizar novamente o pessoal das duas agremiações estudantis, como eu disse, reforçar a importância, tanto como professor, também como coordenador aqui da unidade de Goiânia, coordenador auxiliar. Enfim, primeiro eu vou fazer um comentário geral. A Yasmin perguntou até por que assim, Rafael, vocês podem comentar por que você escolheu um filme em detrimento de outro, tudo. Eu até entrei em contato com a Kimberly, né? Quando o Ian passou a sugestão dos filmes, eu falei assim, olha, eu já conversei com a Kimberly rápido e a gente viu que foi um consenso muito rápido, porque eu acho que o filme, como a Kimberly disse, e até a Yasmin depois comentou, ele tem discussões que podem ser bastante amplas, enfim, diversos aspectos. É difícil você falar, por exemplo, ter um centro, vamos dizer, um aspecto central do filme, pode ser a partir da discussão da mídia. A Kimberly, acho que colocou muito bem a questão da mídia enquanto ator de relações internacionais, é um instrumento das relações internacionais. Tem discussões, vamos dizer, jurídicas dentro dos Estados Unidos, que isso é muito patente na história norte-americana, principalmente que eles têm uma visão bastante ampla da questão como que eu digo, da primeira emenda, a liberdade de expressão, né? Então, se vocês, por exemplo, forem para a Europa, vocês vão perceber que o direito de liberdade de expressão na Europa ele é mais cerceado do que nos Estados Unidos tradicionalmente. Isso se explica por contextos históricos. A Alemanha, por exemplo, viveu o nazismo, nós sabemos o que foi o nazismo, então eles têm uma visão, olha, nem tudo pode ser dito, e já nos Estados Unidos tem uma visão mais ampla sobre esse processo. Então, pode ser essa discussão que o filme apresenta. Como eu disse, eu acho que o filme ele é bem interessante, porque o diretor, né, o Steven Spielberg, ele consegue pegar temas extremamente complexos e apresentar para a sociedade, não para um público específico de relações internacionais, mas para a sociedade em geral, e consegue colocar questões centrais, assim, polêmicas, de discussão para as pessoas refletirem um pouco, né, a respeito daquele assunto. Então, achei assim, o filme, em termos como eu fui ver o filme, na verdade, esse final de semana, eu já tinha ouvido falar desse filme, já conheciam a história, enfim, dos Pentagon Papers lá, mas eu acho que ele refletiu muito bem, ele conseguiu, com 2 horas, dar uma contextualização muito boa sobre o tema. A Kimberly, eu acho que introduziu muito bem a questão teórica, como eu disse, conceitual, discursiva. Eu vou fazer uma discussão rápida, eu vou até colocar aqui, peraí, cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Assim, eu até perguntei se todos viram o filme, alguns não viram, mas por que eu não estou conseguindo compartilhar aqui? Peraí. Agora sim. Vai compartilhar. Vou fazer um comentário rápido sobre o filme. Então, a contextualização, né, ele versa sobre a questão do vazamento de documentos secretos do governo norte-americano, que foram chamados Pentagon Papers, né? O interessante é que eles foram documentos que foram encomendados pelo próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, aqui na pessoa do Robert McNamara, que foi vamos dizer, um dos principais articuladores norte-americanos no período da Guerra Fria. Então, ele, com alguns outros políticos norte-americanos, ele esteve envolvido em questões importantes, como, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, né? Ele atravessou ali as administrações do John Kennedy e do Johnson. Então, o contexto histórico está na Guerra Fria. E aí eu colocaria que são 3 elementos centrais do filme aqui em termos de atores, né? O Robert McNamara, como eu disse, foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, presidente mundial, foi um político muito ativo dentro dos Estados Unidos. O Daniel Ellsberg, que é o ativista e analista da Rand Corporation, um think tank, que ele, na verdade, foi um dos contratados pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos para fazer o documento, para avaliar
a participação norte-americana no conflito entre 45 e 67, não, eu digo no conflito na questão do vietnamita, e a Katharine Graham, que é a editora-chefe do Washington Post, que coube a ela, no final, a decisão de publicar ou não, enfim, os temas. O que a gente poderia dizer, e aí eu vou fazer uma contextualização rápida aqui para entrar em questões mais... então, enfim, o filme, eu acho que são esses 3 elementos centrais. As conclusões dos documentos que foram liberados e publicados pela imprensa norte-americana, primeiro pelo New York Times, depois pelo Washington Post, depois pelos demais jornais, documentos ultra-secretos do próprio governo norte-americano, era que houve reiteradas intervenções dos Estados Unidos em assuntos domésticos do Vietnã. Houve um processo claro de manipulação da opinião pública norte-americana para os Estados Unidos, como a Kimberly colocou. Em democracias, normalmente, a opinião pública ela tem uma... Na verdade, o conceito de opinião pública ele é sempre muito complexo. Quando nós vamos falar nós falamos a todo momento da palavra opinião pública, mas a definição é sempre muito complexa, né? Mas, enfim, o governo norte-americano, de certa forma, ele demonstrou, pelos Pentagon Papers, ou seja, por pesquisadores que foram montando quebra-cabeça para entender como que foi a participação norte-americana no conflito. Ficou muito claro que eles observam que houve um processo de manipulação da opinião pública e que a entrada e prolongamento do conflito, a participação do conflito dos Estados Unidos nesse caso, decorreu muito de escolhas do próprio governo norte-americano. E aí que ele trouxe um choque para a opinião pública muito grande, enfim. E aí agora eu vou fazer alguns comentários. Enfim, essa contextualização do filme, quem tiver visto o filme percebeu isso basicamente, acho que poderia ser resumido nesses elementos aqui. E eu vou fazer uma análise rápida aqui. Vocês estão vendo o outro slide, o terceiro? Ou ainda não? Então, a mentira na política internacional, porque os líderes mentem, né? É o slide que vocês estão vendo. Primeiro, quando começou o filme, eu achei interessante, porque, assim, na hora que ele começou, você viu que ele começa com a mentira. Vamos assim dizer, né? O Daniel Ellsberg, ele tá num voo com o secretário Robert McNamara, e aí ele é perguntado, olha, qual que é a situação que acha, como é que está a evolução do conflito no Vietnã, e aí chama um dos analistas que ele próprio tinha contratado para ele, falou assim, olha, eu acho que é negativa a visão. E aí ele falou, o Robert McNamara, né? Olha, realmente nós estamos, vamos dizer, literalmente um atoleiro ali político complexo, uma região muito complexa, mandando nossos soldados a uma distância muito longa para lutar, né? E aí ele fala, ele mesmo tem essa percepção, e ele sai na primeira coletiva de imprensa e ele já fala ao contrário, que, na verdade, os norte-americanos estão tendo uma evolução positiva. Então, assim, quando eu vi o começo, iniciei o filme, eu lembrei na hora desse livro, e aí eu acho que vale a pena, é um livro curto que vocês conseguem encontrar em PDF, que chama Porque os Líderes Mentem. É um livro escrito pelo John Mearsheimer, que é aquele autor clássico realista das relações internacionais. Ele é um realista clássico, ele escreveu um livro interessante, que ele foi tentar entender, olha, como eu disse, o filme pode dar para vários viés, e eu vou pegar um ponto específico aqui, que é como que os líderes políticos eles se comportam diante de situações, vamos dizer, embaraçosas. Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena fazer análise do ponto de vista conceitual é que a informação ela é um recurso de poder na política internacional. E se vocês pegarem lá aqueles autores lá que vocês estudaram lá no início, por exemplo, o Edward Carr, um dos primeiros realistas do início do século XX, ele vai falar algo que os países, olha, o que importa para os países em termos de poder no sistema internacional? Ele vai dizer, é o chamado poder de opinião. O que é isso? Se você for lutar uma guerra sem apoio na sua opinião pública doméstica, possivelmente você vai entrar enfraquecido nesse conflito. Então, o poder de opinião, ou seja, o poder de um governo, dele próprio, conseguir vender que aquele conflito, que aquela posição do seu país, ela é, do ponto de vista, seja ético, moral, ela está correta e você tem um apoio da sua população doméstica, isso se torna um ativo de poder importante. Então, acho que é um primeiro ponto que vale a pena relacionar com o filme nesse aspecto, né? Então, o poder de opinião, que é o que o Edward Carr chama lá, ele se transforma, e a opinião pública, nesse caso, é a capacidade de um governo em vender aquela ideia para a sua opinião pública, ele se torna um recurso de poder para os estados, tá? A partir dessa análise, e o Mearsheimer vai fazer, a partir desse livro dele, nós podemos fazer uma análise que é interessante, por exemplo, que, bom,
Mas se os próprios documentos do governo norte-americano apontavam que aquilo ali, do ponto de vista militar, era muito complexo, geopolítico, era um atoleiro que os Estados Unidos estavam, vamos dizer, entrando a partir de 45, né? Vale lembrar que ali os problemas do Vietnã começam logo no pós-Segunda Guerra Mundial, era uma região da Indochina, de colonização francesa, e aí começa um processo de tentativa de liberdade nacional, de descolonização, isso vem no contexto da Guerra Fria. Então o Vietnã do Norte, na verdade, ele vai tentar vamos dizer, do ponto de vista geopolítico, ficar ao lado da União Soviética e da China no início da Guerra Fria. Isso vai gerar o conflito com o Sul, com a área de influência do Sul, e os Estados Unidos, vocês lembrem disso, que ele tinha uma política externa nesse contexto aqui de tentar conter o comunismo, né? E isso vem desde lá do Truman, de 47, a doutrina da contenção. Mas aí, quando você olha essa estratégia norte-americana do ponto de vista da política internacional, e aí você olha os próprios documentos, ou seja, que os próprios analistas, eles começam, os agentes políticos, eles percebem que aquilo ali estava fracassando, aí vem uma pergunta, né? Mas por que então os Estados Unidos, por exemplo, eles vão se prolongar nesse conflito? E é muito interessante, não sei se quem percebeu isso no filme, que o Orwell fala assim, olha, os analistas que escreveram esses documentos, eles falam que 70% da posição norte-americana decorre do medo de perda de prestígio dos Estados Unidos no cenário internacional, ou seja, a derrota norte-americana causaria uma perda de prestígio. Então, olha como que o cálculo de racionalidade aqui, ele também está ligado sempre à questão de prestígio, à honra, e não só simplesmente a questões racionais em termos de ganhos ou perdas de territórios ou aliados, por exemplo. Esse é um detalhe importante que o próprio relatório trouxe, né? E aí vem um detalhe, mas por que, fora essa questão de estratégia de política internacional, e o Mearsheimer vai colocar isso, por que os líderes mentem? E é interessante que ele começa contando no livro dele, falando assim, olha, eu vou tentar fazer uma história da mentira da política internacional. E o primeiro fato que ele encontra interessante é que ele acha que normalmente a mentira que é contada pelos líderes, ela é muito mais contada por sua opinião pública do que para os líderes no exterior. Ou seja, os líderes estão muito mais preocupados, em grande medida, em convencer o seu eleitorado doméstico que aquela causa lá ela é justificada, o país deve adotar essa posição X com base em inúmeros argumentos, e é isso que o governo norte-americano ele vai tentar fazer progressivamente a partir de 45, a partir de 47, e isso vai chegar ao auge, por exemplo, no governo do Johnson, inclusive, que tem uma passagem, ele fala rápido do filme, que houve uma confrontação entre um destroyer norte-americano e exército do Vietnã do Norte, como se os vietnamistas estivessem atacando o destroyer norte-americano, e é isso que vai dar o argumento jurídico para o Johnson. Ele pediu autorização do Congresso norte-americano, ali em 63, se não me engano, 62, 63, para aumentar a presença norte-americana na região, né? Então, o Mearsheimer ele vai colocar por que os líderes mentem. Primeiro, eles mentem mais para a sua opinião pública doméstica do que para os outros líderes. Isso é interessante. Isso é muito patente na história dos Estados Unidos. Por quê? Uma democracia, normalmente, a opinião pública, como nós estamos colocando aqui, ela tem importância. Outros motivos da mentira internacional, por exemplo, porque os governos mentem, como foi o caso declarado, e esses documentos do Pentágono mostraram, é que os estados podem tentar um acobertamento estratégico, por exemplo. Se vocês olharem a participação do Hitler na década de 30, como que ele conduziu a política externa, ele vai tentar mostrar uma força muito superior àquela que a Alemanha tinha ainda no início da década de 30 para tentar amedrontar um pouco os líderes de outros países. E isso funciona relativamente bem, em vista que no início da década de 30, a França e a Alemanha a França e a Inglaterra adotam aquela chamada política do apaziguamento, né? Um outro fator importante é que eles tentam, de certa forma, mitificar os valores nacionalistas. Então, eles mentem porque eles querem, na verdade, construir uma imagem nacional, como eu disse, e a manipulação da opinião pública doméstica dos países é fundamental. E numa visão, e o Robert McNamara é interessante porque ele é um acadêmico nesse aspecto, era que nas democracias, a política internacional, vamos dizer, a mentira ela seria benéfica em certos aspectos. Por quê?
a opinião pública ela não é capaz, na verdade, de entender os meandros da política internacional e, em alguns aspectos, se o país se guiar pela sua opinião pública, que eu estou colocando é uma visão, eu estou colocando uma visão dele, do Robert McNamara mesmo, se a opinião pública ela ditasse toda a política externa, você poderia ter uma política externa catastrófica, por exemplo, e isso justificaria a mentira, por exemplo. Então, são mecanismos que os governos encontram por meio vamos dizer, de tentar manipular a sua opinião pública. E aí tem vários detalhes que o filme chama atenção, assim, que são coisas pequenas que o Spielberg ele vai jogando ao longo, que primeiro é o seguinte, a mentira é um problema na política. Tem um certo momento do filme que ele fala, olha, e se os Estados Unidos não tivessem entrado em um conflito extremamente sangrento, com perdas de vidas norte-americanas, por exemplo, isso seria levantado pela opinião pública norte-americana com a mesma força, por exemplo, no caso, como ocorreu no Vietnã, que foi, de certa forma, um atoleiro, ou seja, um número de perdas de vidas de jovens norte-americanos muito grande, em torno de 50 mil norte-americanos. Um detalhe interessante, pessoal, é que isso pouco se sabe, mas, por exemplo, os Estados Unidos jogaram mais bombas no Vietnã, na Guerra do Vietnã, do que se foi jogado em toda a Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem o tamanho da presença norte-americana no Vietnã. Ou seja, como foi uma política que ela, de certa forma, fracassou em todos os sentidos, ou seja, perante a opinião pública norte-americana, do ponto de vista econômico, isso foi um dos fatores, por exemplo, que vai arruinar a economia norte-americana no final da década de 60, e vai conduzir à crise do sistema de Bretton Woods. Externamente, os Estados Unidos também perderam muita credibilidade. Então, isso tudo ocorreu porque o governo mentiu. Tá, mas se a política fosse bem sucedida, possivelmente ela não teria essa repercussão. Então, o filme mostra isso, e o livro do Mearsheimer também, de certa forma, ele tenta mostrar um pouco isso. Olha, como que às vezes os eventos, os líderes são julgados não pela mentira, mas mais pelos seus resultados. Quando eles mentem e o resultado é ruim, isso traz uma repercussão negativa. Mas, em muitos casos, os líderes mentem, manipulam a opinião pública doméstica, e como o resultado não é aparentemente tão negativo, isso não se é questionado, né? Um outro aspecto que eu achei interessante do filme é a questão, como eu disse, é muito claro, que ele discute a liberdade de imprensa nos Estados Unidos e a segurança nacional, né? E olha, veja bem como esse tema ele é recorrente, ele volta agora no caso do Snowden, porque toda a discussão era, olha, a liberação de documentos oficiais se compromete a segurança do governo norte-americano, era isso que alegava a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos. E olha que interessante, não era nem no governo do Johnson, nem do John Kennedy, isso já era no governo do Nixon. Mas o Nixon percebia aquilo ali, e aí era muito uma visão do Henry Kissinger, que era já nesse momento, que era vamos dizer, o principal nome da política externa norte-americana, né? Ele percebia que aquilo ali era uma perda de credibilidade muito grande nos Estados Unidos, vamos dizer, a publicação daqueles documentos e como que o governo norte-americano manipulou tanto sua opinião pública doméstica com reflexo na opinião pública mundial. E, por uma questão histórica dos Estados Unidos, de liberdade da primeira emenda, ou seja, da liberdade de expressão, se o governo norte-americano não conseguiu comprovar que aquilo ali colocaria em risco a segurança nos Estados Unidos, e como mostrou o filme, não coloca em risco por quê? Eram eventos passados. O que a liberdade de imprensa estava reivindicando? Olha, é direito do público saber, na verdade, o que o seu governante faz, na verdade, e como isso não foi comprovado, esse risco à segurança pública dos Estados Unidos, foi por isso que a Suprema Corte deu uma decisão, embora muito dividida, de 6-3, né? Enfim, mas essa tradição nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são um país que tem vários casos anteriores até hoje, normalmente ligados a liberdades civis, liberdade de expressão, liberdade da mídia, e tem essa tendência, de certa forma, de privilegiar a liberdade de imprensa, o que em democracias é um aspecto fundamental, né? Então, como eu disse, tem essa discussão que ela é bem atual, ou seja, ele, na verdade, o filme aqui, ele foi feito, eu acho que pegou um pouco depois do caso já foi depois do caso do WikiLeaks, né? E olha como que é a posição dos Estados, independente de governos, a posição do WikiLeaks, em que houve, na verdade, também vazamento de informações secretas, que aparentemente também o governo norte-americano justificava que aquilo ali colocaria em risco a vida de cidadãos norte-americanos no exterior,
e aparentemente não houve uma perseguição que continua, de certa forma, ao Assange, enfim, e a toda a rede que divulgaram essas informações do Wikileaks, e também do caso Snowden, que, de certa forma, envergonhou a posição norte-americana no mundo em virtude dos escândalos de espionagem, né? Então, eu acho que ele, como eu disse, o filme ele consegue fazer bem essa análise e mostrar para o público, de modo geral, essas questões morais e éticas. Olha, na verdade, não existe isso, na verdade, dos líderes protegerem meus interesses, porque eu não tenho condições de saber as nuances da política internacional. É obrigação da sociedade e um direito da sociedade ter acesso a essas informações, como que seus governantes governam, na verdade, se eles mentem, quais são as ações que eles tomam, por exemplo, desde que isso, de modo geral, não vai implicar em algum problema de curto prazo para a segurança nacional. Então, acho que isso ficou muito patente do filme. Enfim, então, o que eu preparei, basicamente, foi fazer uma análise nesse aspecto. Enfim, como eu disse, a Yasmin até colocou a questão da Catherine, que é editor. Enfim, o filme dele tem muito mais nuances, mas a primeira cena dele, quando ele mostra o Robert McNamara mentindo, eu falei assim, não, eu vou ter que colocar aqui, colocando indo para o Mersheimer, porque ele fez essa pesquisa. E como eu disse para vocês, isso é muito interessante que ele fala no livro dele. Olha, os líderes, eles mentem na política, eles não têm tantas mentiras da política internacional, eles mentem mais para a sua opinião pública doméstica. Basta lembrar, por exemplo, o caso do Iraque em 2003, que o governo norte-americano também criou toda uma circunstância, inclusive com os Estados Unidos, o Saddam Hussein estava em conluio com Osama Bin Laden para os atentados de 11 de setembro, né? Ou seja, historicamente, você tem uma série de eventos que são manipulados à opinião pública nacional. Um caso que é muito pouco falado foi na Segunda Guerra Mundial, para terminar minha fala aqui, e é como eu disse para vocês, isso é interessante porque mostra como que a história ela julga mais pelos resultados do que pela mentira. Então, o Mersheimer e o que nós estamos querendo dizer é, olha, a mentira, ela em certo, se o resultado dela não é negativa, a própria história, a opinião pública não se importa tanto. Foi no caso do Roosevelt em 41, quando houve, de certa forma, uma tentativa de um possível confronto entre um destroyer norte-americano, um navio de guerra norte-americano, e um submarino alemão em 41, em que o governo norte-americano, naquele momento ali, ele estava, os Estados Unidos queriam entrar na Segunda Guerra Mundial, né? O governo norte-americano tinha essa intenção, só que a opinião pública muito isolacionista, e eles tentaram forjar meio que um incidente entre esse navio norte-americano e um submarino alemão, para justificar a entrada da guerra dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o que não ocorreu naquele momento. Mas preste atenção que isso é um evento que é muito pouco falado, ou seja, como que o próprio governo norte-americano, e aí, igual eu falei, a discussão aqui não é do ponto de vista moral, se estava certo ou errado a política externa, mas como que o próprio Roosevelt, que vai entrar para a história como um dos principais presidentes e aquele que conseguiu, de certa forma, organizar a opinião pública, enfim, para lutar contra o nazismo na Europa, mas ele mesmo tentou também criar situações específicas, mas não é julgado por isso, porque aqueles eventos ali foram de pouca importância para o resultado final, que o resultado final, todos concordam, que foi vamos dizer, melhor a entrada norte-americana e aí a contenção do nazismo na Europa do que uma possível vitória, por exemplo, do exército nazista. Enfim, então, assim, eu pensei em fazer mais uma base dessa, meio como um filme. Várias questões reflexivas sobre a mentira, sobre a mídia, sobre a opinião pública. Como eu disse, isso aqui é conversa para horas. Exatamente. E eu acho que um ponto que o professor Rafael trouxe que é muito importante, quando a gente está falando desde as relações internacionais, é a temática do poder. E poder perpassa o controle sobre narrativas. Não à toa o Foucault vai trazer o conceito de poder de nomeação, que é aquela pessoa que tem a opção ou controle sobre qual narrativa vai ser acreditada enquanto verdadeira, né? E o restante enquanto falso, enquanto mito, enquanto folclore e assim por diante. E quando a gente fala de guerra, esse assunto é mais importante ainda, porque aí, resgatando Clausewitz, então um dos autores mais tradicionais para se falar do conceito de guerra, a guerra não é apenas esse ato irracional, essa busca por vingança.
a guerra vai ser a continuação da política por outros meios. E se a gente entende a guerra enquanto âmbito político, o poder sobre a opinião pública está ali também, o controle sobre a narrativa que a gente quer que as pessoas acreditem para legitimar as nossas ações. E isso, no caso do Vietnã, fica ainda mais claro quando a gente vê a violação dos direitos humanos que os Estados Unidos causaram ali no Vietnã, inclusive com armas químicas sobre a população vietnamita. Então, esse controle sobre a narrativa é muito importante. E aí entra de modo ainda mais proeminente o papel da mídia, né? O papel da mídia enquanto de certa forma, tentar colaborar ou corroborar com a narrativa que o governo quer criar. E aí eu volto, né, na definição do Deutsch, lá dos 5 patamares, ou a discussão que o Gramsci traz de contra-hegemonia também, né, então da importância desses outros setores também pensarem nessa organização social, talvez ganhe ainda mais relevância a gente falar desse papel da mídia, seja enquanto um ator, ou seja enquanto um instrumento, né, para pensar as relações internacionais, a questão do poder. Eu acho que dá para resgatar a ideia que o poder ele pode se dividir de fato, né, entre militar e econômico, mas a opinião pública tem um papel bastante importante dentro desse debate todo. E aí eu acabei vendo aqui que surgiu uma dúvida, né, sobre a opinião pública, enquanto conceito de RI, se ela está bem definida em construção ou interna construção, eu acho que é um debate que perpassa também a mesma coisa que a gente fala sobre interesse nacional. Dá para falar de um interesse nacional com uma população tão diversa e tão difusa dentro de um mesmo estado, né? A gente não pode, talvez, continuar naquela analogia que o Huntington tinha do sistema internacional enquanto uma mesa de bilhar. E aí o Estado como um ator maciço, único, que pode ser representado na figura ali do governante, do presidente, do primeiro-ministro, ou o que quer que seja. A gente tem diversas camadas dentro dessa população, né, camadas sociais, e dentro dessas camadas a gente tem interesses distintos também, né? Geralmente quando eu falo disso, e já que a gente está falando de filmes, eu uso Harry Potter para exemplificar. Quando a gente pega ali a Ordem da Fênix, a gente tem diversas camadas ali que têm interesses específicos também. Não é à toa que o Profeta Diário estampa ali na primeira página, né, uma foto do Harry Potter com a frase "O garoto que mente", porque era parte de algumas dessas camadas sociais que as pessoas não acreditassem que Voldemort tinha voltado. Então, dá para ilustrar isso nos casos mais específicos, né? Seja aqui com o professor citou Carr, né? O Carr estava escrevendo em um momento bem específico ali dos 20 anos de crise, né? Então, intervalo entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E a gente vê que essas questões sobre opinião pública, sobre a importância dos atores, perpassam gerações. Então, ali, décadas de 30, décadas de 40, aqui quando a gente está falando do Vietnã, década de 60, 70, ou atualmente, né? Eu fiz um trabalho alguns anos atrás, preciso resgatar ele, mas analisando a forma como os jornais brasileiros falavam de política externa, né? A gente analisou principalmente o primeiro mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. E aí é muito interessante de perceber como o papel da mídia pode variar em termos de a importância que se dava para a política externa aqui no Brasil e como é esse debate de política externa nos Estados Unidos, que lá é muito mais presente do que é aqui, embora isso venha se alterando de alguma forma, nem sempre positiva, mas a política externa brasileira tem estado mais em voga atualmente. Mas a questão é que dos periódicos que a gente analisou, e foram os periódicos de maior circulação, né, por todo o país, se não me engano, sobre a questão de relações comerciais com o Mercosul, nesse período todo, foram cerca de 20 ou 25 editoriais apenas. Então, é pouca coisa pensando no período mais extenso. Mas desses 20, 25 editoriais, 70% eram em cunho negativo. E isso ajuda a perceber também, né, reflete quando a gente vê as opiniões públicas, pesquisas com pessoas de fato, né, falando sobre o que achavam do Mercosul. E quando a gente estuda, a gente sabe da importância econômica que as relações comerciais possuem, relações comerciais entre Brasil e Mercosul possuem para a economia nacional. E o papel que essa mídia tem também nesse sentido, né, tem alguns termos que usam se a mídia ela é de impacto positivo, mas é controladora. Tem 5 categorias, se não me engano, eu não me recordo agora, mas são 5 categorias. E aí a gente pode analisar, a partir desses editoriais midiáticos também, a influência que se tem sobre assuntos específicos, tanto no sentido de se aquilo é uma pauta importante ou não, então se política externa é assunto de política pública ou não, mas também a percepção que se tem sobre essas políticas externas, né? Então eu acho que, nesse sentido, opinião pública é um termo bastante difuso, ou deve ser trabalhado de forma bastante difusa, porque a gente não consegue quantificar
em um ponto só. A gente pode falar de opiniões públicas, de camadas ali dentro dessas opiniões ali no plural. Da mesma forma que a gente não consegue falar de um interesse nacional, a gente consegue falar de interesses nacionais. Não sei se o professor Rafael quer complementar. Não, só complementando, Kim, eu acho que como se diz primeiro, aí como você colocou, eu tive uma professora, enfim, que trabalhou muito com o conceito de opinião pública na UNB, a Tânia, e eu lembro, então, especializou bem nisso, de opinião pública, e ela falou, mas o que é opinião pública? Como que você está colocando, é igual ao interesse nacional. Ele é algo que é construído, o interesse nacional do agronegócio ou do setor industrial nem sempre é o mesmo, os interesses são difusos dentro da sociedade. E na opinião pública também é a mesma forma. Como que nós vamos definir o que é opinião pública? E o grande problema é que nós utilizamos muitas vezes esse conceito, e como você disse, Kim, ele é internalizado, como se assim, a opinião pública ela fosse algo, às vezes, monolítico, por exemplo, que ela representasse, de fato, vamos dizer, o pensamento da população. Enfim, a Marissa comentou aqui sobre a única forma de garantir o direito de publicar e publicando, como os estados podem dar. Marissa, como eu disse, essa discussão ela é muito complexa, porque, assim, se você está do lado da imprensa, você vai querer publicar. Se você é o agente público, por exemplo, por mais que o agente público do governo... Olha como, por exemplo, foi a questão do Wikileaks, enfim, de vazamentos no governo, vamos dizer, do próprio Barack Obama. Ele vai ter uma posição, vamos dizer, muito mais negativa em relação a esses eventos do que a própria opinião pública. Só que eu acho que assim, o filme mostra isso. As pessoas têm direito de saber como o que é feito do seu dinheiro, o que os governantes fazem, como que eles mentem. Eu acho que a transparência é uma questão fundamental. E é isso que eu acho que é a grande questão da democracia. Vamos dizer, aquela velha história da democracia ser um sistema cheio de defeitos, tá? Mas, apesar de todos os seus defeitos, é melhor isso do que simplesmente um governo que consegue controlar todas as informações. E por isso que a imprensa ela tem um papel muito importante na sociedade. Às vezes nós não percebemos isso, mas às vezes você está vendo um jornal local na sua casa e aí se fala assim, olha, aqui no bairro tal, estourou um cano e a prefeitura não vem arrumar, então é enviada um jornalista local. Ela tem um papel fundamental na sociedade, que é exatamente discutir. E aí eu acho que vale a pena, é uma imprensa de boa qualidade, vamos dizer, que discute todos os temas. E não tem problema, às vezes, a imprensa, aí um detalhe, nós temos uma tradição aqui, mas o jornal X é mais partidarizado, Y, não tem problema isso. Desde que ele faça isso de maneira clara, por exemplo, não tem esse problema dele ser mais partidarizado, mas que seja, de certa forma, uma imprensa, como que eu digo, vamos dizer, olha os jornais, para mim, na minha opinião, e isso eu vejo desde os últimos 10 anos, os governos sempre criticando os jornais porque eles têm uma opinião X de esquerda ou direita. Eu falei, sinceramente, eu não acho que a imprensa, por exemplo, brasileira, ela tem uma opinião fechada em X ou Y. Ela é muito diversa. Você pegar a imprensa brasileira, Folha de São Paulo, os grandes jornais, você vai ver como que eles são muito os próprios colunistas. Isso que faz, eu acho que é a grande, vamos dizer, que mostra a história dos Estados Unidos, uma das coisas, vamos dizer, entre aspas, positivas na sociedade norte-americana é exatamente isso, tá? Exato. E aí eu acho que é importante, antes desse debate também, a gente contextualizar que não existe imparcialidade quando a gente está analisando política. Não dá para cobrar a imparcialidade da mídia ou de um pesquisador, porque isso não existe. A gente está muito próximo do nosso objeto de estudo para ser imparcial. Eu costumo usar bastante esse exemplo, mas não dá para ter o mesmo distanciamento entre o biólogo e a comunidade de musgo que ele estuda para a gente que vive em sociedade analisar eventos sociais. Então, essa imparcialidade, ela já não existe. O que precisa acontecer é, dentro dessa imparcialidade, que não vai poder acontecer, ela ser feita de modo ético, né? Com fontes, com dados, e em respeito aos direitos humanos, em respeito a essa liberdade de expressão, que não é a mesma coisa de liberdade de pensamento, a gente pode pensar o que quiser, mas para falar existe um limite, que é quando chega no direito do outro, então é também não flexibilizar discursos de ódio, né, justificando como é necessário ter essa liberdade de expressão, ela tem um limite que é quando começa o direito do outro. Então, essa questão do discurso de ódio também precisa ser balizada e estar dentro do debate. Mas, equacionado isso,
é entender que essa imparcialidade não vai existir. E que, mesmo dentro disso, durante muito tempo, alguns autores ainda utilizam esse termo, que é da mídia como quarto poder. Né? Então, da mídia, da importância da mídia enquanto relatora e cobradora, de alguma forma, desse debate. E aí também a importância da mídia trabalhando em conjunto com a academia, com pessoas especializadas nesses conceitos, prestando assessoria. E isso eu vejo crescendo bastante aqui no Brasil. Né? O convite de especialistas, professores de relações internacionais ou pesquisadores especializados, de fato, em algumas áreas, como política externa dos Estados Unidos, ou questões, enfim, de relações comerciais com o Mercosul, ou Unasul, ou União Europeia, isso é bastante importante também. E esse quadro da gente, enquanto internacionalistas, vocês, bacharelandos, querendo ou não continuar na área acadêmica, a gente tem que se ocupar disso também, de entender o nosso papel dentro desse debate todo, da importância da gente levar esse debate que busque uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, dentro desses princípios éticos que as relações internacionais também têm, assim como no jornalismo. Yasmin, a Yasmin fez um comentário aqui. É interessante, Yasmin, isso que você está colocando, né? Qual a vantagem de manter milhares de soldados em uma guerra perdida? Enfim, o que os documentos mostram, Yasmin, isso é muito interessante, é que do ponto de vista estratégico, geopolítico, não existia realmente essa vantagem como o governo norte-americano tentou vender para a sua sociedade. E aí, um dos relatórios desse Pentagon Papers que ele vai apontar é exatamente como eu disse aquilo. Olha, fatores ideacionais, vamos dizer, o medo da perda do prestígio, disso acontecer no meu governo, por exemplo, disso acontecer, de eu ter que sair dessa guerra como perdedor no meu governo, por exemplo, e aí é uma lógica da política perversa mesmo, faz que, olha, pouco importa para mim se os jovens do meu país estão morrendo nesse lugar. É isso que ele trouxe, essa farta documentação trouxe, da hipocrisia da política, como eu disse, em termos da manipulação da opinião pública. Então, do ponto de vista estratégico, você não vai encontrar uma racionalidade tão clara, por exemplo, em relação a outros conflitos. Yasmin, muitos anos que eu já li isso, tem um livro de uma autora chamada Barbara Tucker, se não me engano, e ela escreveu uma história um livro chamado A Marcha da Insensatez. Ela pega vários eventos históricos, por exemplo, em que houve assim simplesmente ações irracionais por parte dos estados, e ela vai tentar analisar que é a chamada marcha vamos dizer, da insensatez nesses casos. E a Guerra do Vietnã, por exemplo, se não me engano, eu acho que ela termina o livro dela por aí, que foi assim, se você for pensar do ponto de vista racional mesmo, da contenção da China, porque tinha uma questão geopolítica, mas assim, a um custo econômico astronômico, e o próprio governo norte-americano, que é importante, Yasmin, ele mesmo percebia que eles estavam entrando num atoleiro. Só que, do ponto de vista como eu disse, você não vai conseguir entender isso sem entender a própria lógica da política, em muitos casos. Né? Como eu disse, o próprio Pentagon Paper, ele coloca lá, olha, 70% da explicação norte-americana para a continuidade do conflito não é uma explicação racional baseada em teorias da geopolítica, é irracionalidade mesmo. Exato. E tem uma cena interessante no filme que ele fala assim sobre os motivos de ter prolongado a estadia no Vietnã, né? Que 10% seria para ajudar, de fato, os vietnamistas do Sul, 20% seria para conter o avanço comunista, então localizada esse conflito no Vietnã dentro da Guerra Fria, mas que 70% parecia ser para evitar essa derrota humilhante para os Estados Unidos, né? E aí, como o professor falou, de não querer que essa derrota caísse no colo de quem estava no poder. E aí é muito interessante quando a gente traz esse debate de política externa, e existem alguns textos sobre isso, enquanto uma política pública. Porque quando a gente fala em política pública, a gente começa a entender um pouco mais, acho que talvez fique um pouco mais próximo, entender o prestígio interno também, essa vontade política de se reeleger, ou de terminar um mandato de forma ok, pelo menos, né, com uma certa aprovação. E aí, no caso dos Estados Unidos, tem um outro exemplo muito bom também, que é no genocídio na Somália. Estava acontecendo uma tragédia na Somália, o próprio secretário-geral à época, eu não me lembro agora se era o Boutros Ghali, eu acho que é,
mas ele vai à mídia e vai falar, vai criticar essa inação da ONU, né? O próprio secretário-geral da ONU criticando a inação da ONU. E a gente consegue entender por que a comunidade internacional ficava nesse silêncio ensurdecedor quando a gente relaciona o que estava acontecendo nos Estados Unidos. A eleição do Bush pai com Clinton. Né? Então, foi muito mais importante naquele momento se voltar para o interno, garantir esse prestígio, e aí é só quando o Bush pai perde as eleições, o Clinton é eleito, que os Estados Unidos começam a se voltar para a Somália, enviou aquela operação Resgate da Esperança, se não me engano, mas que começa a se voltar. Então, entender essa política externa também atrelada à parte política, né, da ciência política, ou enfim, o âmbito interno, é muito importante porque está entrelaçado. Né? A gente pode questionar esse conceito de política pública, mas de toda forma está entrelaçado. Né? A opinião pública vai legitimar ou não algumas ações. Por isso que a gente tem discursos securitizantes, para tentar cativar, convencer a população de que são necessárias medidas excepcionais, como o uso de armas químicas, por exemplo, no Vietnã, ou o prolongamento da própria guerra. Né? Ok, eu acho que o ponto central disso, que você está colocando, é exatamente essa noção como se governos tentam vender essa ideia, que as pessoas são incapazes, na verdade, de se autogovernarem e cabe a eles, na verdade, vamos dizer, tentar legitimar a mentira. No filme ele mostra quando a editora está conversando com Robert McNamara, e aí ela falou, olha, mas vocês deixaram, por que isso, né? Qual que seria o sentido? Mas vocês não entendem, como eu disse, tem essa percepção, olha, vocês não entendem, aqui deixa a política externa, na verdade, sob o controle das pessoas que entendem, entre aspas, né? E aí você vai ver, ao longo da história, grandes, vamos dizer, irracionalidades cometidas em política externa, em grande medida, às vezes, como você colocou, por medidas domésticas, né? O caso do Clinton, quando tem um escândalo sexual dele, por exemplo, lá, e ele vai e faz um ataque ao Iraque, algo desproporcional, se você for pensar bem, né? O Mearsheimer também questiona isso, né? Como que a opinião pública, às vezes, também, olha o caso do Iraque, vamos dizer, as sanções econômicas, como que ele se concentrou na população mais pobre, e, enfim, um detalhe que eu acho bem interessante, eu acho que ele colocou marginal, foi, assim, no filme, foi um pouco isso. Às vezes, os líderes não são julgados, e o Mearsheimer coloca, não é pela mentira, mas pelos resultados. Ele está querendo fazer um alerta, na verdade, à opinião pública, que nós temos que ter, na verdade, enquanto sociedade, cuidado com o que nós aprovamos dentro de governos, que às vezes existem as ações políticas que atingem seus objetivos a custos, seja econômicos, seja sociais, altíssimos, na verdade, né? O caso do Vietnã, ele foi emblemático porque a ação do governo norte-americano se mostrou desastrosa para o país. É aí que se trouxe. Mas enquanto as intervenções internacionais norte-americanas, por exemplo, houve pouca divulgação, porque os resultados não foram desastrosos, mas as ações, do ponto de vista ético, moral, podem ser questionadas, por exemplo. Isso não teve a mesma dinâmica vamos dizer, da repercussão da guerra do Vietnã, como eu disse, que em termos de baixas norte-americanas, acho que tirou a primeira, a segunda e a Guerra Civil no século XIX, foi a quarta guerra em que morreram mais norte-americanos, né? É que você está colocando, e é o caso do Iraque, ele é em outro contexto, Ian, mas, assim, o caso do Iraque, eu vivi bem, assim, existia um consenso muito grande na política internacional, vamos dizer, nos analistas, que os Estados Unidos estariam cometendo um erro muito grande, era uma situação geopolítica muito complexa, e eles, como eu disse, a opinião pública normalmente foi mobilizada. Uma das coisas que os governos fazem para atingir seus objetivos é aterrorizar a população, é colocar medo. Olha, você tem que entender que o Vietnã é importante, porque se o comunismo se espalhar cair o Vietnã, cai toda a Ásia, e isso vai chegar até os Estados Unidos. Então, você coloca medo nas pessoas, assim como foi em 2003, no caso do Iraque. Olha, que pode ocorrer, na verdade, novos ataques terroristas. Eles tentaram coisas assim. O governo norte-americano em 2003 associar o Saddam Hussein, por exemplo, ao Osama Bin Laden, sendo que, do ponto de vista geopolítico dentro do Oriente Médio, são forças, na verdade, que são inimigas, na verdade, entre eles, pela conjuntura política, enfim, dentro do Oriente Médio. Mas o governo norte-americano vendeu isso para a sua população. Foi assim que ele conseguiu, na verdade, descaradamente manipulando as informações,
atingir uma base mínima para o Congresso norte-americano ter aprovado a invasão ao Iraque em 2003, né? Bem diferente daquela de 90 a 91 que nós estudamos, né? Em contexto totalmente diferente. Enfim, Kimberly, quer comentar mais? Não, eu acho que essa questão do terror é muito importante e acaba puxando outros pontos também, né? Quando a gente fala do próprio conceito de terrorismo, esse cunho de sempre caracterizar o outro enquanto terrorista, mas não a si mesmo, sendo que a prática ali é causar terror. A gente precisa de um inimigo para se manter. Esse inimigo, às vezes, ele pode variar, como diz a minha avó, mas esse inimigo ele tem que existir, né? Porque senão a gente não consegue esse controle sobre determinadas parcelas da população. Eu acho que é um debate super interessante. E aí, se é para falar de filmes, né, tem alguns que podem ilustrar bem isso, tanto sobre o papel da mídia, tem o próprio Cidadão Kane, mas falando de Watergate, tem Todos os Homens do Presidente. Mas se é para falar de terrorismo e essa construção, talvez a questão da guerra global contra o terror possa auxiliar também, né? Algo mais próximo nessa construção do inimigo, principalmente o inimigo do Oriente, o Islã, o muçulmano e assim por diante. E aí, filmes como Fahrenheit 9/11 ou o próprio Guerra Terror fala um pouco disso também, mas A Hora Mais Escura pode ilustrar um pouco como é necessária essa narrativa para legitimar ações. E se no caso do Vietnã eram as armas químicas, no caso de Iraque, Afeganistão, era a própria tortura, né? O ato patriótico para você legitimar a quebra de sigilo de algumas informações privadas, né? A quebra da privacidade de cidadãos ali nos Estados Unidos para corroborar com essa narrativa de lutar contra o inimigo externo, de evitar um novo ataque, como tinha sido 11 de setembro, por exemplo. Exato. Historicamente, é o que nós vemos dos governos, se eles criarem inimigos, seja domésticos ou externos, para legitimar, na verdade, a desrespeitos, principalmente a direitos individuais. E isso coloca isso nos Estados Unidos, como eu disse, os Estados Unidos é um país interessante nessas discussões, pessoal, pelo seguinte, porque eles têm esse histórico muito, vamos dizer, de uma democracia muito antiga, que, como eu disse, como a liberdade, e aí é o que a Kimberly colocou, eu acho que eles esticam até em excesso a chamada liberdade de expressão. Eles esticam muito mais, por exemplo, a corda em relação aos europeus em excesso, e acaba que isso tem vários momentos da história norte-americana que a gente poderia comentar outros aqui, que isso vai aparecer. O último foi a guerra ao terror, até que ponto, e aí o governo vendendo a ideia, olha, é melhor, na verdade, quebra de dados pessoais, na verdade, o governo interferindo e sabendo certas informações sobre sua vida, em nome da segurança, como que eles tentam legitimar isso, os governos, os governos nacionais. E agora, né, a gente está chegando numa época com chamados, como que a gente fala, os databases, não, os big data, né, vamos dizer, a quantidade de informações de empresas, e aí é outra discussão que já está surgindo, na verdade. Né? Como que essas informações que nós, na verdade, não estamos autorizando as pessoas, empresas a terem acesso a elas, isso já está sendo utilizado por empresas do setor privado, que em muitos casos também estão em cooperação, de certa forma, com os governos nacionais, né? A Nath está perguntando, né, a espionagem do governo de... Nath, eu acho assim, exatamente isso. A questão da espionagem do governo Dilma, e olha para você ver, o que se trouxe com o caso Snowden foi desnudar, de certa forma, a hipocrisia da política externa norte-americana em relação a esses aspectos, por exemplo. Né? E como que isso gerou, como eu disse, olha, o cidadão norte-americano ele tem direito a saber se o seu governo também está espionando os demais e está, vamos dizer, adotando práticas, vamos dizer, fora de padrões éticos e morais, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os governos nacionais, no caso o governo norte-americano, tentando conter isso, que isso seria um terrorismo contra a própria segurança nacional. Né? Eu acho que aí, a partir a imprensa, eu acho que quando as informações saem do registro dela, vamos dizer, chegam a ela, tem que ser publicado. De toda forma, quando chega a sua imprensa, tem que ser publicado. Uma coisa é a informação confidencial, o processo de vazamento, aí é outra situação. Mas quando elas chegam, como foi esse caso dos Pentagon Papers e de outros também na história norte-americana, eles vão ser publicados, vai ter essa tendência de proteger a liberdade de expressão, o direito a sigilo de fonte, por exemplo, né?
Tô tranquilo, Kimberly. Se alguém quiser, tiver outra, enfim, é que eu tô vendo aqui no chat aqui. Eu estava vendo se tinha mais alguma questão, mas acho que a gente passou por todas. Como eu disse, esse tema aqui, só que na verdade eu falei, olha, porque eu vou preparar aqui, que é tão amplo, né? É um tema tão, assim como eu disse, eu puxei porque ficou muito isso. Olha, eu vi a primeira mentira, eu lembrei do merchan, eu vou puxar para o lado da mentira, da manipulação. Como disse, a Yasmin trouxe outras discussões mesmo. Tem um outro questionamento aqui do Igor, que é sobre uma possível guerra ou conflito internacional em futuro próximo, né, e quais são os países que podem participar. Quando a gente fala de guerra, esse é um assunto que eu gosto bastante, mas é importante talvez tipificar, né? A gente tem alguns tipos de guerra. E aí a gente pode ter guerras entre estados, guerras que extrapolam regiões, então interregionais, mas o que a gente vem apresentando, vem percebendo, principalmente após o fim da Guerra Fria, é o que alguns autores, como a Calder, vão chamar de novas guerras. Né? E aí ela usa o adjetivo novas para dizer que existem características novidadeiras, né, em relação às guerras tradicionais entre estados, que tinha 2 exércitos uniformizados indo para as trincheiras e assim por diante, mas ela entende que os objetivos políticos continuam se mantendo. Então, se a guerra é a continuação da política por outros meios, os conflitos que a gente vem observando, que ela chama de novas guerras, ele ainda está presente. E aí as características principais desses conflitos são serem principalmente intraestatais, então eles acontecem dentro dos estados, por vezes entre 2 etnias ou questões étnico-ideológicas, né? Às vezes com participação do próprio estado que deveria garantir a segurança dessa população. Então, por exemplo, o caso de Ruanda, né, que a gente tem etnias Tutsis e Hutus, parte do governo entrando nesse contexto, inclusive de genocídio, ali em 94, se não me engano. Mas o que a gente pode perceber é que esses conflitos, dadas as suas proporções, enfim, os seus tipos de conflitos, eles não cessaram de acontecer, né? A gente tem ali eles ocorrendo. O que a gente pode, talvez, questionar é uma guerra de grandes escalas, como foi a Segunda Guerra Mundial, ou que acabe envolvendo zonas de influência, como foi a Guerra Fria. E aí a questão é qual o tipo de meio que seria utilizado, porque a gente já tem uma dissuasão nuclear, em certa medida, que não estava presente na Primeira Guerra Mundiais, né? Mas a gente tem essa característica de fronteiras muito mais porosas. Então, coisas que acontecem em um lugar específico, por mais que essas novas guerras elas tendam a ser intraestatais, elas acabam impactando vários lugares, porque a gente está num processo de globalização crescente. Então, uma coisa que acontece no Brasil não necessariamente fica só no Brasil, pode transbordar para outros locais, como é o caso da Síria, por exemplo, se a gente quiser argumentar. Então, essa questão da guerra em grandes escalas, eu acho um pouco complexo, dada essa interdependência e dado o grau que a gente alcançou, inclusive, de equipamentos militares, né? Que a gente não precisa explodir o mundo todo 7 vezes. Uma vez já é suficiente, a gente já tem esse recurso, né? Quando a gente pensa em equipamentos que já existem. O que acontece, talvez, e alguns autores vão debater também, é, inclusive, o termo de novíssimas guerras. Então, por exemplo, a questão nas favelas do Rio de Janeiro, né, sobre esse âmbito da violência organizada, de modo mais específico sobre a população civil e envolvendo esses contextos. Particularmente, eu tenho algumas críticas a esse conceito de novíssimas guerras, porque eu acho que ele se pretende emancipatório, mas ele acaba securitizando temáticas e o envolvimento das Forças Armadas enquanto polícia, né? Então, essa nomeação enquanto novíssimas guerras acaba securitizando um assunto que talvez não demande mais ações militares e sim uma reestrutura, mais igualdade social de modo geral. Então, particularmente, eu tenho uma certa crítica a esse conceito de novíssimas guerras, mas eu acho que talvez a gente tenha, pelo menos a percepção que eu tenho, é dessa continuação dessas novas guerras, desses conflitos que, por mais que eles sejam intraestatais, eles tendam a se alastrar ou impactar outras regiões. Não sei se o professor Rafael concorda, mas essa questão de uma guerra global envolvendo todos os estados, eu acho que existem dificultadores que não existiam anteriormente no caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não descarto a opção, mas eu acho que esses limitadores precisariam ser levados em consideração também. Não, o Kimberly, que eu estava perguntando, como eu disse, essa autora, que chama Bárbara Tuchman, que eu confundi o nome dela, ela escreveu esse livro, A Marcha da Insensatez, é o que você está colocando,
Quando nós olhamos para um futuro próximo, nós não temos indicadores muito claros, por exemplo, que isso poderia ocorrer algum conflito em nível mundial e em grandes proporções, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos a história, pouquíssimas pessoas também conseguiram antever esses conflitos históricos. E, como eu disse, o ser humano, em relação, voltando a essa Barbara Tuchman, a marcha da insensatez, a capacidade, às vezes, de líderes de eles tomarem decisões desastrosas são imensas também. Então, como a Kimber colocou, do ponto de vista estrutural, não tem, aparentemente, os analistas, de modo geral, vão olhar, algo que aponte claramente um risco generalizado entre grandes potências, por exemplo, uma série de motivos, para começar pela dissuasão nuclear, enfim, envolvendo China, envolvendo Rússia, envolvendo Índia, envolvendo os Estados Unidos, né? Mas a história também, ela nos mostra também que, às vezes, os analistas, nós temos pouca capacidade de antever, na verdade, o que pode estar ocorrendo. Vou dar um exemplo para vocês. A Guerra Fria, isso é muito interessante. Pouquíssimas pessoas conseguiram compreender o que foi o final da Guerra Fria e por que ela teve impacto tão grande para as relações internacionais. Estava acostumado a ver um mundo completamente militar, econômico, e quando você olha o que foi o final da Guerra Fria, um lado, vamos dizer, deixou de existir, né? Então, estruturalmente, eu diria que, como eu disse, a Kimber colocou, nós temos poucos elementos para, enfim, para fazer uma análise que isso pode estar ocorrendo num futuro próximo. Agora, quando nós olhamos ao longo da história, por exemplo, também, não é desconsiderar. Eu lembro, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, o físico, o Stephen, aquele que tinha paralisia, faleceu uns 3 anos atrás. Hawking. O Hawking, Ele, enfim, ele tinha uma visão da humanidade bem interessante, e eu vi ele, uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, olha, se você pensar do ponto de vista matemático, existe alguma chance de alguém agora errar, fazer um erro estratégico muito grande, você impulsionar uma série de eventos que podem ocasionar em um conflito global. A chance disso acontecer no curto prazo é muito pequena, mas quando eu olho no longo prazo a história, por exemplo, aí como eu coloco, olha, possivelmente nós vamos ter que encontrar um novo lar daqui a alguns séculos, porque isso sim poderá ocorrer em algum momento, né? Mas, como disse a Kimberly, acho que foi o Igor que perguntou, né? O Igor, acho que no curto prazo não tem esses elementos. Eu falo assim, a maior parte dos analistas que estudam política internacional nesse aspecto não vem. Talvez você tem hoje uma discussão dos Estados Unidos, China, né? A questão envolvendo Taiwan, que nós não sabemos para onde que isso... a Rússia também, mas a tendência é que, vamos dizer, fiquem disputas em alto nível de tensão, na verdade, simplesmente como foi a Guerra Fria. A tendência é que isso continue pelo menos não tem nenhum indicativo que isso vai mudar dentro do sistema internacional. Exato. Teve uma outra dúvida aqui também, que era sobre novos meios de guerra, né, que podem ser destrutivos ou às vezes até mais que em relação ao conflito direto. Eu, particularmente, tenho um certo pé atrás de chamar tudo de guerra, né? São guerras de memes, guerras econômicas. Eu acho que o conceito de guerra ele está bastante específico, né? Então, talvez falar de conflitos, tensões, particularmente prefiro, mas é só uma questão muito pessoal. Mas eu acho que esses conflitos, dado essa interdependência, e enfim, como autores como Keohane e Unai vão falar, interdependência complexa, né, uma interdependência que é assimétrica, ela não é igualitária em todos os sentidos. Existem atores que têm uma autonomia um pouco menor do que outros dentro do sistema internacional. Eu acho que esse tipo de tensão, ele tende a afetar de modo bastante profundo, né? E se a gente está falando de violência, não é só a violência direta que pode causar danos, existem outros tipos de violência que essas tensões e embargos econômicos podem gerar também. Então, acho que é um ponto a se prestar atenção, sim. E aí tem um outro aqui, debate do... Perdão, acho que alguém ia falar. Não. Acho que fizeram mais uma pergunta. Vou deixar rolar. Do Gandhi, nas atuais disputas nos Estados Unidos, me parece que
Ô, Gandhi, esse tema que você está colocando, ele é muito interessante pelo seguinte. Existe uma parte dos analistas que estão colocando que os Estados Unidos eles estão criando vamos dizer, eles estão... Qual que é o grande problema da política internacional? A percepção, se eu acho que ele é meu inimigo, ele realmente vai olhar, ele está achando que eu sou o meu inimigo dele e eu também vou realmente ser o inimigo dele. Veja bem como que a percepção, na verdade, hoje, de uma parte da opinião pública norte-americana, inclusive de vários analistas de política internacional, de acadêmicos lá, de que a China, o Mearsheimer é um exemplo disso, esse que eu estou colocando aqui, né? Ele vê realmente essa ideia que o surgimento da China representa um risco de segurança a longo prazo, no médio prazo para os Estados Unidos, enfim, relacionado a uma série de questões, e isso vai levar, com certeza, a uma resposta do próprio governo chinês. Então, assim, eu te diria, é difícil dizer, porque, como eu disse, Gandhi, eu acho que a mídia, aí depende, se você for olhar dos Estados Unidos, o que é a mídia? É a Fox? Quais são os veículos? Como eu disse, esse conceito ele é muito difuso em termos da opinião pública norte-americana, mas claramente você vê hoje uma parte da opinião pública norte-americana, principalmente no governo Trump. Talvez no Biden, ele vai, eu vou dizer uma palavra aqui ele vai tentar, de certa forma, uma detente. Lembra daquele conceito da Guerra Fria? Ele está tentando, de certa forma, construir, sabe da posição muito clara da China, é uma potência em ascensão emergente, isso é indiscutível. Você está caminhando em um mundo em que, economicamente, o Sudeste Asiático vai ter uma predominância muito grande, mas, ao mesmo tempo, também ele tenta não causar, elevar o nível de tensão, como estava ocorrendo, por exemplo, com o governo Trump. Então, talvez a gente vai ter uma detente das relações China-Estados Unidos aí, mas muito difícil ainda, mas a tendência é de uma elevação das disputas políticas, principalmente porque existem questões relacionadas a Hong Kong, a Taiwan, que aí são questões chaves da geopolítica norte-americana na região, né? Eu acho que para esse debate tem alguns últimos artigos, tanto da professora Pessequilo, mas em companhia também da doutora em Relações Internacionais, a Clarissa Forner, que fala justamente sobre essa questão geopolítica no sul do Mar da China. Eu acho que talvez possa auxiliar também nessas questões. Eu acho que existe já há bastante tempo, né, a instrumentalização das temáticas ou de violação aos direitos humanos ou de questões securitárias, né, envolvendo paz e segurança internacional, para legitimar interesses que não necessariamente estão voltados ali, né, interesses políticos e até econômicos. Eu acho que balizar essas falas em relação a essa divisão de poder, essa tentativa de balança de poder, se a gente quiser falar assim, talvez seja importante também. E aí tem uma dúvida da Natiele aqui embaixo também, se existem conflitos literalmente gerados por causa da mídia. Eu acho que a mídia ela tem o poder de colocar um pouco de lenha na fogueira, mas acho que não necessariamente digitar se o conflito vai acontecer ou não, né? Acho que os Estados e esses outros atores, eles se instrumentalizam de algumas instituições, entre elas a mídia, mas não apenas. A gente tem um debate, inclusive, na Unesco, sobre a instrumentalização da educação para personificar determinadas questões, né? Tem um colega que pesquisou isso durante um tempo, era a forma como as populações eram retratadas nos livros paradidáticos de inglês, né? Então, a forma como se retratava pessoas dos países ali do continente africano ou do sul asiático, né? Como que essa representação, ela também ajuda na construção daquela narrativa que a gente estava comentando, né? De entender o outro enquanto o bárbaro ou enquanto o inimigo, aquele que precisa de ajuda, aquele que está aquém, né? Eu acho que a mídia, assim como outras instituições, elas podem servir nesse sentido, mas acho que não necessariamente em ditar o início do conflito. Eu, pelo menos, desconheço algum que tenha sido iniciado por conta só da mídia, né? Talvez a mídia seja um ator importante ou um instrumento importante, mas não necessariamente porque a gente está falando de interesses políticos, né? E acho que não dá para definir o interesse da mídia, né? Ou, enfim, o papel ali mais específico. Mas aí talvez seja algum desconhecimento meu também, vou dar uma procurada depois. Kimberly, eu acho que, de modo geral, é uma peça da engrenagem importante em muitos casos que passa a ser decisivo, como eu disse. No caso norte-americano, por exemplo, isso, ao longo da história dos Estados Unidos, fica muito claro,
se você olhar para o Iraque, se você olhar para a Primeira Guerra Mundial, como que a opinião pública, como é que a retratação, enfim, em termos da mídia, foi importante para o apoio ou não da opinião pública norte-americana. Em democracias, isso passa a ser um elemento, uma engrenagem muito importante para entender as dinâmicas políticas do próprio sistema, né? Exato. Aí a Natiele até utilizou os termos de securitização, né? Se seria um agente securitizante, aí é analisar quem detém aquele monopólio, né? Quem que está por trás, quem que é dono, ou alguma coisa assim do jornal que a gente está falando, ou se na verdade é só um veículo que está noticiando, reproduzindo um discurso que é de um agente político, né? O discurso do Bush ou de algo assim. Acho que vale a pena, em cada caso, analisar qual foi de fato o papel da mídia nesse conflito ou nessa situação, né? Se iniciou ou se foi um agente reprodutor de alguma forma. Olá, boa noite. Eu sou a Larissa, membro do CIERE, da Paraíso. E antes da gente encerrar aqui, eu queria convidar alguém, se alguém tiver mais algum comentário para acrescentar, quiser abrir o microfone, ou tiver mais alguma coisa para mandar no chat antes da gente encerrar esse debate, fica à vontade, que agora é o momento. Ninguém? Bom, então, antes da gente encerrar, eu queria convidar quem estiver disponível, quem puder abrir a câmera para a gente registrar a nossa reunião, tirar um print para publicar depois. Certinho, então. Vou passar a palavra para o presidente Ian para ele fazer o encerramento. Ah, olha a Nath aí. Abre aí, Nath. Pronto. Agora sim, Ian está com a palavra. Perfeito. Muito obrigado, Larissa. Antes de mais nada, eu agradeço demais a Kim e o Mando por terem aceito o convite. Eu acho que o evento cumpriu excepcionalmente com o que se propunha. É o primeiro evento em conjunto com os dois CAs, então foi uma experiência nova para os dois lados. E além disso, pelo menos por ser a Teresa Quintela, também foi um evento novo na questão de ter esse tema mais leve, né, que é a questão de filmes, e também fomentar mais uma discussão. E eu acho que funcionou perfeitamente bem. Kimberly e o Manzo conseguiram fazer esse jogo assim, né, levando a vários assuntos diferentes. O The Post é um filmaço, é um filmaço. Eu particularmente achei sensacional o filme. Não só por ser de uma área que eu gosto bastante, mas também porque consegue abordar muita coisa em tão pouco tempo. É bastante encaixadinho o filme. E eu acho que a discussão que aconteceu nessas 1h30 conseguiu cobrir tudo isso. Então, eu agradeço demais a sabedoria dos dois, né, por terem compartilhado com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. Afinal, bateu, inclusive, bastante gente online. Foi mais de 30 pessoas ao mesmo tempo aqui em alguns momentos. Isso é um número bem legal, pelo menos para o nosso CA. A gente curtiu bastante. E eu espero que seja o primeiro de vários, né, de vários eventos em conjunto dos dois CAs, porque eu acho que RI tem tudo a ver com isso. RI, essa questão de você conseguir conversar com pessoas que às vezes não estão muito no seu meio, né? Sair dessa caixa e fazer novas relações. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta de RI. Eu acho que, pelo menos na Unip, que é a nossa universidade, do CEAS, a gente tem que fomentar isso ao máximo. Eu acho que é um dos caminhos que vamos seguir com o CA daqui para frente. Se você gostou da palestra, tem as nossas redes sociais aí, tanto do CA de São Paulo como do CA de Goiânia, tá? Tá tudo aí no chat, entra lá, segue a gente, porque vai ter mais eventos. Se você precisa do certificado, manda o seu nome lá no documento que está rolando também no chat, ok? Eu agradeço todo mundo que fez esse evento acontecer. Às vezes, assim, fora dos bastidores a gente não vê, mas é bastante trabalho, é bastante conversa. Agradeço a Nath por ter me aguentado tanto no privado, enchendo o saco em várias coisas diferentes, né? Tipo, 24 horas por dia para deixar tudo nos conformes. Agradeço a todos os membros do CA que ajudaram esse evento a acontecer. E mais uma vez, obrigado, Mans, obrigado, Kimberly, e até a próxima, pessoal.